Hoje, conforme vocês estão vendo aqui, está funcionando já. A nossa aula, se não me engano, é a 10ª aula, está escrito aqui, História Judaica. The Golden Age. Judaísmo na Península Ibérica. Ganhou o nome The Golden Age. Quando os Yehudim, depois da Segunda Guerra, ainda antes da Segunda Guerra, chegaram para os Estados Unidos, o nome era de Golden Medina, o país de ouro, assim que chamaram os Estados Unidos. Mas esse nome tem origens. O tempo que ficamos na Península Ibérica é chamado Golden Age, época de ouro, uma era de ouro. Nós vamos ver que não era bem assim. É nada daquilo que a gente tinha nos Estados Unidos, porque hoje já não sei mais o que é Estados Unidos. Antigamente, Estados Unidos era Golden Medina, mas agora, do jeito que as coisas estão indo lá, é longe de ser a Golden Medina. Mas, de qualquer jeito, vamos entrar e ver o que significa The Golden Age. Sempre começamos com essa frase: o melhor profeta do futuro é o passado. Essa é uma frase super importante. She'al avicha ve'yagetcha, assim está escrito, a pergunta para aqueles que já passaram situações iguais. Eles vão te dizer que não tem grandes novidades. Em Israel tem uma frase: história chozeret. A história se repete. Por isso, sabendo o passado, podemos ter uma boa ideia o que vai ser o nosso futuro. Agora, na aula de hoje, até agora, vimos os primeiros assentamentos, ou seja, nós vamos analisar desde os primeiros assentamentos em Sfarad. Sfarad é Espanha e Portugal. Os primeiros assentamentos antes ainda do domínio visigótico. Nós vamos ver quem eram esses visigotos, que tipo de gente que era. E vamos ver seu impacto sobre as comunidades judaicas. Depois vamos ver além do breve panorama sobre a conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos em 711. Nós vamos ver que os Yehudim participaram muito da conquista. Eles andaram, ou seja, foram junto com os muris e os bérbaros que tinham naquele tempo, que eram árabes, basicamente. A gente, como Islã, aquele tempo se deu muito bem. Nós vamos ver por quê. E as transformações trazidas pela reconquista cristã não era muito bom para nós, culminando aquela situação triste na 1492, que é marcada pela expulsão dos judeus da Espanha. Isso que nós vamos ver hoje. Aqui temos uma ideia. Nós vamos começar na época antes do domínio visigótico. Depois vamos ver a conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos. Depois a reconquista. A reconquista é quando os cristãos se juntaram, desceram lá do norte. Aliás, vamos ver que a conquista de 711 nunca foi uma conquista completa mesmo. Ainda lá no norte da Espanha, nós vamos ver os mapas depois, sempre sobraram cristãos e sempre foram nossos grandes inimigos. Ok. Isso é apenas para a gente se situar. Isso é a cidade de Toledo, Espanha. Alguém aqui visitou a cidade de Toledo? Viu uma sinagoga em Toledo? Se entra até agora, você pode ver como que era aquela sinagoga. Para mim, do jeito que mostra ela, era mais bonito do que a sinagoga do Safra aqui de São Paulo. É lindo. O que está escrito em volta ainda palavras em hebraicos. Ainda palavras em hebraico. Tudo isso que vanit, filatil, hashem, etratzon, tudo isso aqui está escrito em volta. Tem muita coisa que sobrou.
virou uma igreja, virou muita coisa desde aquele tempo. Mas ainda tem bastante que sobrou. Aquele lá em cima dá para ver quando visita a cidade. Era uma cidade que durante isso ainda existe. Quando visitamos Toledo, fez questão de fazer a cidade de todos os lados. Tem duas sinagogas na realidade. Vocês viram as duas? Uma que não sempre dá para ver. Mas de qualquer jeito, uma cidade muito antiga. Daqui a pouco vamos ver a sua importância para nós. Ok, aqui temos uma ideia mais ou menos como que as coisas funcionaram no início. Temos expedições visigóticas, depois territórios conquistados, depois bizantinos. Bizantinos era, vamos dizer, os romanos tinham metade, bizantino outra, isso é apenas uma ideia. Depois vamos ainda voltar para essa mapa para entender a sua importância. Ok. Primeiros assentamentos judaicos no Península Ibérica. Evidências arqueológicas da presença judaica na Península Ibérica. É bom, nessa hora, olhar naquilo que vocês têm, e vocês vão ver na segunda página. É interessante. No final do primeiro século, havia presença judaica significativa na região mediterrânea ocidental, Península Ibérica. No século III, há evidência da população judaica chegando até a costa atlântica da Península Ibérica, que hoje provavelmente isso aqui é Portugal. Fontes judaicas como Medrash mencionam uma volta da diáspora da Espanha. Se usa até a palavra Espanha no Medrash. Porém, a mais antiga prova conectada da presença judaica é uma lápide datada por volta do segundo século, com inscrições em hebraico, latim e grego, encontrada em Tortosa. O texto hebraico diz: paz para Israel. Esta é a tumba de Meliosa, filha de Judá e Miriam. Agora, isso está escrito, ou seja, aqui já temos, do segundo século, evidência que a gente estava em Portugal. Se continuarmos na página 3, outra lápide, datada no século III, foi encontrado em Adra, leste de Granada, que pertence ao túmulo de uma criança de nome Ania Salmonula. A inscrição latina identifica como sendo uma judia. Seguramente, no final do século III, era grande o número de judeus em várias partes da Espanha, especialmente nas regiões de Granada, Córdoba e Sevilha. Isso é o sul. Ou seja, temos evidências que os judeus, já na virada, já no início, judeus moraram, e interessante que Eretz Israel era chamado já Israel. É interessante também, porque na Torá nós não encontramos Israel, tá certo? E até agora tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar Medinat Israel, vou falar Eretz HaKodesh, a terra sagrada. Israel aparece uma coisa de zionismo, mas dá para ver que já nesse lápide o nome Israel existe. Depois ainda a gente volta para ver isso aqui melhor. Ok. Europa 526, também para a gente ter uma ideia como que as coisas eram, totalmente diferente as mapas, mas nós vamos perder muito tempo com isso e vamos ao seguinte. Mais uma lápide. Depois, Elvira é uma antiga cidade romana localizada no distrito do Albaicín, em Granada. Por que essa Elvira é importante para nós? O que ela diz para nós? Vamos de volta para a nossa Torá aqui e vamos para a página 4. No início do século IV, a Igreja de Espanha estava suficientemente fortalecida para convocar, em 305, o Concílio de Elvira. Eu não sei se fala Elvira, como está aqui. Tem um acento? O quê? Elvira. Tem acento. Okay.
O primeiro entre todos os que viram a seguir. Agora, quais são os decretos? A proibição de cristãos se casaram com judeus. Viver com eles ou comer juntos. Ou seja, isso mostra que os judeus já ocuparam um espaço tão grande que a igreja precisava fazer certas leis para afastar os judeus. Mas, no entanto, o segundo parágrafo, apesar do fortalecimento da igreja na Espanha e no resto do mundo romano, já que o cristianismo se tornará, em ano 313, a religião oficial, todos os decretos não possuem força legal, e os judeus e os cristãos continuaram a coexistir. Era uma época que não era muito ruim, mas, último parágrafo, no final do século IV, o Império Romano foi definitivamente dividido em dois, Ocidente, capital em Roma, Oriente, Império Bizantino. O Império Romano não sobreviveria nas invasões dos não-romanos, ou seja, começou uma época que os visigodos entraram e começaram a fazer o seu meluchá, seu reinado. Mas isso para nós é importante só para mostrar, já que tivemos aqueles decretos, que o assunto vai longe. Okay. Agora, experiência judaica sob o domínio visigótico século V em diante. O que aconteceu? Não sei quanto isso tem a ver com a realidade, mas sempre, quando se olha, eles colocam o que eles acham era a forma de se vestir. De qualquer jeito, eu não sei exatamente. Não conseguiu. Esse cara aqui do lado direito não parece parte do minyan. De qualquer jeito. Pode ser. Essa coisa em cima também não aparece muito cachê. De qualquer jeito, vamos lá. Conversão visigótica ao catolicismo. Inicialmente, os visigóticos não eram não eram religiosos. A gente se dá bem com outros povos quando não são muito religiosos. Não são religiosos, eles não aguentam. Mas chegou um momento quando havia uma conversão dos visigodos ao catolicismo. Depois dos concílios de Toledo e leis anti-judaicas, pior, crescente perseguição aos judeus. Isso era provavelmente, vamos ver se tem a data aqui, moedas daquele tempo, anos 680 e 687, os reis daquele tempo, não aparece muito Besimcha. Ok, mudança do cristianismo ariano para o catolicismo, alterando significativamente a relação dos visigodos com os judeus. Na hora que eles viraram religiosos, começou nossos tsuros, nossas dificuldades. Agora começa, isso era um breve relatório para a gente entender. A gente estava lá desde o início. Inicialmente não era tão ruim, os goios não eram tão religiosos, mas quando eles viraram religiosos, mudaram para catolicismo, começou nossos surras, e depois veio uma certa salvação. Invasão muçulmana no ano 711 DC. Conquista islâmica da Península Ibérica. Representa melhorias nas condições de vida dos judeus. Sistema de dimes e contribuição dos judeus na administração muçulmana. Agora, aqui temos que entender um pouco o que significa. Aqui temos que gastar alguns minutos, porque isso vai ser muito básico para poder continuar. Conquista islâmica da Península Ibérica, de onde que eles chegaram? Eles chegaram do Maghreb. Maghreb era aqueles, em primeiro lugar, Marrocos, Algéria, Tunísia, aquele lugar chamado Maghreb. Ali tinha islamistas
vimos a última vez chamado Moros e Berberos. Essa gente se juntaram e subiram pelo Estreito de Gibraltar, que é muito próximo a Marrocos, e fizeram uma invasão para a Península Ibérica. Os judeus foram juntos. Por que os judeus foram juntos? Porque os judeus, como os muros e berberos, vimos essa última aula, se deram muito bem. É que nem Rabino Wine, quando ele fala sobre esse assunto, ele fala em inglês, tem aquele dito, my brains and your looks will be a happy marriage. Isso era o que aconteceu entre os judeus e os muros e os berberos. Eles, brains não era bem o assunto deles, mas tudo ligado com looks e toda essa parte exterior, isso aqui era o que eles realmente queriam, se juntaram com os judeus e realmente se deram bem. Quando os judeus entraram, como eles, e conquistaram, os visigodos tinham que fugir de uma certa forma. Eles foram até a Inglaterra, quem conhece, mas de qualquer maneira, quando os islamistas assumiram, melhorou demais a vida dos judeus, demais. Apesar que ainda havia o sistema do Dimis. O que é Dimis? Dimis é o sistema do Islã que o judeu, ele é tipo um bom residente, mas não é igual ao islamista. Ele sempre é um nível menor, ele tem que pagar certas taxas, tá certo? Mas ele é respeitado, ele tem direito à sua religião. Isso significa um dhimmi. Em contrapartida, os judeus entraram na administração muçulmana, se tornaram pessoas super importantes. E aqui entra o que daqui a pouco vai começar o que chamamos a época melhor para os judeus no Sfarad, the Golden Age. Por que era the Golden Age? Para entender por que os islamistas precisavam de judeus e a contribuição dos judeus para administrar o país, nós vamos pegar 5 ou 6 pessoas grandes da nossa religião e através da história deles nós vamos entender o que realmente aconteceu. Porque se nós vamos pela história que tem nos livros históricos, nós jamais vamos entender o The Golden Age. Em primeiro lugar, como que tudo começou? Não começou tão golden. Temos aqui mais ou menos 200 anos, ou 150 anos, que as coisas não eram tão golden. Por quê? Um cara chamado Tariq, daqui a pouco vamos ver o nome inteiro dele, quando ele entrou, ele se tornou tipo imperador da toda a Península Ibérica. Mas os árabes têm uma outra forma de pensar que nem nós. Por isso, o West e o East nunca vão se entender. Eles têm uma cabeça diferente. Cada um tinha uma família enorme. E esse Tariq, ele tinha provavelmente uma quantidade enorme de esposas, filhos demais. E cada filho merece uma parte daquele que foi conquistado. Cada um tinha que pegar uma província ou uma terra que era dele. No fim, quem conhece o que era assim que eles conquistaram eram 50 países. É tipo aquilo que acontece, quem conhece o que no Saudi Arábia de hoje, segue o mesmo sistema, a ideia é a mesma. Ou seja, você tem uma família que eles são realeza, mas depois tem 2.000 príncipes. E cada príncipe precisa de um Ferrari, tá certo? Ele é nosso irmão, tem que ser tratado bem, tem que ser com todo respeito. No fim, você tem mais príncipes do que gente daqui a pouco, como que funciona. Mas isso era o sistema. Os Yehudim, eles cada um se juntou com outro lugar. Já que eles eram grandes em cabeça, grandes em conhecimento, e principalmente, eles eram os únicos que poderiam se comunicar com o mundo. Porque alguém que era islamista, a única língua que ele poderia falar era Islã, árabe. Como que ele vai falar com um cristão que fala uma outra língua? Tinha como.
a mentalidade era diferente, a forma de falar era diferente. Não conseguiram nem entre eles se entender, e com certeza nem com os outros povos que estavam longe deles. Ainda tinha muitos cristãos na Península Ibérica, não que eles fugiram, ficaram lá sob domínio do Islã. Nós temos agora 3 povos que estão morando junto, que têm dificuldade. Quem que poderia fazer um pouco do Seiva? Judeus. Eles entendem um, entendem outro. Sabe? Ou seja, eles se tornaram tão grandes que eles iam fazer Dinei Torah, julgamentos rabínicos, com cristãos e árabes, e todo mundo escolhendo o rabino que ele entende no assunto. Subiram os cargos tão importantes, nós vamos ver daqui a pouco, que praticamente eles dirigiram o país. Praticamente dirigiram o país. Dizer que foi totalmente uma época de ouro, nós vamos ver que não foi nada disso, porque esses tribos acabaram brigando entre elas, que nem hoje. Os árabes brigam entre eles, o Shitot, a Sunni. Não falta sempre um motivo porque você tem que viver sob tuas armas e espada brigar. Agora, um rabino que morava em Toledo não fez um shidduch com um rabino que morava em Granada ou em Córdoba, porque aqueles estão brigando. E um está trabalhando para o chefe de Córdoba, para o sheik de Córdoba, calife de Córdoba, outro estava todo lá. Se veio um, tinha que viajar, não recebeu uma aliyah, Shabbat. Olha, você não faz parte do nosso minhar, você contra o nosso país. No fim, não era tão simples, mas isso sempre era a nossa forma de coexistência, podemos falar. Sempre foi uma aposta e não sempre deu certo. Por exemplo, eu só queria pedir se o senhor pudesse falar, porque lá em Córdoba tem uma estátua de Maimônides. E eu fiquei pensando como é que ele se situou no meio disso tudo. agora, Maimônides, nós vamos, se Deus quiser, tratar na nossa próxima aula. Mas Maimônides é um bom exemplo. Maimônides tinha que fugir da Espanha. Por que tinha que fugir? Porque justo da parte dele entraram um islamista chamado Almohades. E esses Almohades eram contra o judeu. Ou seja, não era paz e alegria para todo mundo. Partes sim, partes não. Mas comparado com aquilo que antes era, na época dos cristãos, isso aí, visigodos também no fim, era um alívio. Era uma machaia. Mas ainda vamos entender bem o que aconteceu durante esse tempo. Isso é conquista muçulmana ao longo do tempo. É mais próximo ao nosso tempo agora. Tá certo? Isso aqui é Ásia, Afeganistão provavelmente. Não é nem agora, nem o que era antes, mas é uma mapa no meio do caminho. Não é besimcha. Ok. Agora vamos chegar na Idade de Ouro. O que é a Idade de Ouro? Nós vamos pegar algumas pessoas e estudar a vida deles. E através da vida deles, nós vamos poder pegar todo o sistema econômico, política, judaica, filosófica, e a situação do simcha, da alegria, através das pessoas. Vamos construir uma ideia que vamos... A primeira pessoa aqui é uma pessoa chamada Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, ele é super conhecido. Tem muitos piyutim. Piyutim são aquelas rezas que se faz demais no Rosh Hashanah Yom Kippur. É tipo poesia, que foram feitos pelo Rabbi Yehuda Halevi. A vida dele não era tão besimcha. Em primeiro lugar, ele viveu nasceu no ano 1080.
Ele faleceu, falecimento trágico. Em primeiro lugar, ele era provavelmente o maior poeta provavelmente, que tivemos. Tisha B'Av à noite, a gente fala muitas vezes, Tzion, Tzion, Halot Tishali, Tzion, é tudo dele. Várias outras, depois vocês vão querer ver, são deles que são usadas até hoje. Ele tinha um amor para Israel incalculável, ou seja, no fim da sua vida, que não era muito, ele decidiu para viajar para Israel. Naquele tempo, viajar de Espanha para Israel não era uma tarefa fácil. Nós vamos ainda ver exatamente o que aconteceu no caminho, mas ele se encontrou com vários centros judaicos no caminho. Finalmente chegou para Jerusalém, entrou em Jerusalém, desceu para beijar a terra de Jerusalém, passou um árabe com um cavalo, e o cavalo machucou ele e ele morreu no ato. Uma história super, super triste. Mas vamos entender bem quem que ele era e o que ele era. O quê? Terrível. Terrível. Vamos ver o que ele representa para nós e como que vamos, através dele, entender o que aconteceu naquele tempo. Rabbi Yehuda Halevi. Pouco se sabe sobre sua vida pessoal, já que ele não deixou nenhum registro da sua vida. Ele nasceu em Toledo, no ano 1080. Seu pai viu. Vocês não têm isso? Vocês vão ter que sofrer ouvindo o meu português. Ok. Seu pai, Samuel, ele viu que o seu filho realmente é um gênio, mandou ele estudar. Ele estudou com Reb Yitzhak Alfasi, que vimos semana passada, aquele que tinha uma yeshiva, Rosh Yeshiva para mais de 80 anos. Não se faz mais gente assim. Os Rosh Yeshiva de hoje aguenta 40 anos e depois tem que entrar para descansar. Reb Yitzhak Alfasi, 80 anos, ou seja, 4 gerações de alunos, e Rabbi Yehuda Halevi era um dos últimos dele. A poesia dele é com muito amor para Eretz Israel. Seu coração estava pesado da tristeza e pesar daquilo que está acontecendo na Eretz Israel. E ele escreveu livros e livros de poesia. Uma grande parte temos até hoje. Agora, o que é interessante da poesia dele, que ele tem o que ele chama Shirei Chol e Shirei Kodesh. Ele tem canções religiosas que entraram nas nossas rezas. Depois ele tem poesia descrevendo como Espanha, a Península Ibérica em geral, é o lugar mais lindo do mundo, onde que a comida é excelente e o vinho e o óleo de azeite. Ele descreve tudo isso aqui, a boa vida que tem. Nada, aparentemente, nada a ver com Kedushá, ao mesmo tempo que estava com muito nostalgia para Eretz Israel. Ou seja, tudo no mesmo tempo. Ele era uma personagem super, super importante para nós. Por quê? Ele era grande em tudo. Ele era um grande matematician. Estudou astrology, que naquele tempo era super importante. Ele era um médico. Agora, aqui tem um porém. O médico naquele tempo não é o médico de hoje. Porque livros de medicina tinha muito pouco. O médico era o homem de confiança do calife ou do sheik. Isso se chama médico. E se ele se deu bem, ele teve uma vida longa. Se os conselhos dele não eram bons, tchau, até logo. Ou seja, era um trabalho perigoso. Nós vamos ver que todos os nossos Chachamim naquele tempo, Maimonides, Nachmanides, Rabbi Yehuda Halevi e vários outros, todos médicos. O Rambam escreveu livros de medicina, tá certo? Mas, quando se fala que ele era um médico, significa que ele era um homem de máxima confiança. Porque a influência que o médico teve sobre o chefe, sobre o califa, isso aqui era
o máximo. Daquilo que ele escreve, você pode entender bem como que era a situação dos judeus naquele tempo. Líderes em tudo. Quem cuidava das finanças? Quem é os chefes do exército dos islamistas? Imagina, o chefe dos exércitos islamistas é os judeus. O dinheiro passou pela mão dele. Os estudos, enorme, muito profundo. E temos que lembrar o seguinte, naquele tempo, o mundo se dedicou demais para filosofia. Filosofia era um assunto que todo mundo tinha que se importar. Alguém que não conhecia filosofia, não tem com quem falar. A igreja tinha Aquinas, como se chama ele? Aquinas ou Aquinas, que era do lado dele. Averroes era do Islã e o Rambam era dos judeus. Ou seja, cada um tinha alguém que normalmente seguiram a linha do Aristóteles. Aristóteles, naquele tempo, ele era Melech HaMashiach, as suas ideias de filosofia eram o que entra em vigor. Uma vez eu pedi, aqui temos o nosso Pablo, ele tinha livros do Aristóteles, pedi para ele trazer, porque eu quis entender o que realmente ele falou tanto, que tão profundo. E dizer assim, eu achei que o Talmud está difícil, muito difícil entender o que ele escreve. É uma primeira coisa, uma linguagem, é muito profundo, mas tem que ser, de qualquer jeito, a linha de Aristóteles era o que dominava o mundo. O próprio Rambam, ele segue demais, ele chama de Chacham, ele segue as linhas de Aristóteles, por incrível que pareça. Por isso, ele teve muitos de Gdolei Israel que foram contra ele, por causa da ideia de Aristóteles. Agora, se o nosso mundo está no centro, e todos os planetas estão em volta do mundo, ou ao contrário, se o Sol está no meio, isso se tornou um assunto religioso, já que isso pertence a Aristóteles. Por isso, nós vamos ver que todos os Chachamim grandes daquele tempo escreveram obras enormes sobre filosofia, sobre ciências em geral, navegação. Eles eram grandes para saber como encontrar os Estados Unidos e as Américas, e o Brasil entre eles, que provavelmente foram os judeus que montaram o plano. Os judeus tinham o máximo de influência. Aqui temos um lugar na Espanha, isso vocês vão depois ver onde quer, isso é de Rabbi Yehuda Halev. Tem mais um do Maimonides, está certo. Não precisa falar tanto, porque um pouco está escrito aqui. Ok. Florescimento cultural e intelectual entre os séculos X e XII. Houve um grande desenvolvimento na literatura, poesia, filosofia, medicina e ciência judaica. Poesia. Hoje devemos saber o seguinte: se vai falar para um jovem de hoje, te interessa o que Aristóteles falou, eu não quero nem ouvir o nome. Qual a diferença que faz? Hoje, vivemos num mundo que as coisas têm que funcionar. Tá certo? O computador está funcionando bem, está na última geração. Tudo está em volta do tachlis. Coisas filosóficas. Você sabe, isso me lembra aquela... Para entender como que as pessoas acharam. Uma vez tinha um bahur, um menino da yeshiva, que chegou a hora dele casar. Mas nunca se encontrou com a moça antes, ele estava meio perdido. Ele foi para o Rosh Yeshiva, lá para o chefe de yeshiva, falou: me dá algumas dicas, como que funciona essa coisa? O que se conversa? O chefe de yeshiva viu que ele vai ter que orientar esse cara bem, porque ele não está por dentro do assunto. Falou: saiba o seguinte. Em primeiro lugar, você tem que falar sobre família. Você vê uma pessoa que nunca viu antes, você pergunta:
como são teus pais, irmãos, irmãs. Fala sobre a família e depois conta sobre tua família. Depois, uma boa coisa para falar é comida. Comida é uma coisa, você conhece a história? Oh. Comida é bom falar porque, por enquanto, com toda a tecnologia que tem que comer, não tem outro jeito. Por isso, fala alguma coisa sobre comida. Depois, fala uma coisa filosófica, uma coisa profunda. Assim você vai fazer uma boa impressão. Ele era super inteligente. Ele encontra com a moça. A primeira coisa, ele olha para ela, assim, dá aquele olhado. Depois fala para mim, me diga o seguinte, você tem família? Quantas pessoas tem na tua família? Pai, mãe, quem mais que tem lá? Irmão? Ela fala, não, sou uma filha única. Ele pensa, já está resolvido a família, uma filha única. O que mais tem que falar? Agora, comida. Vamos falar um pouco sobre comida. Fala, me diga o seguinte, você gosta de chunt? Para ele, chunt, isso é comida muito bom, Shabbat, à tarde, você gosta de chunt? Realmente não é bem o que eu gosto. Ele não espera muito falar, agora eu tenho que entrar com uma coisa filosófica. Já resolvi comida também, filosófica. Me diga o seguinte, começa a fazer assim, porque agora vem uma coisa profunda. Se você ia ter um irmão, você acha que ele ia gostar do chunt? Obviamente, esse Shidduch não foi muito longe. A filosofia, hoje, aparece uma coisa dessa. Se tivesse, para a gente entender causa e efeito, o que vem do que qual a diferença que faz para alguém hoje de onde que vem o mundo? Causa e efeito, ninguém está querendo saber dessas coisas. Se o sol vai aqui, isso não importa. Com certeza, num assunto religioso, do jeito que você quer, fala. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, se alguém não se envolveu nesses estudos, ele não tinha copo. E não ter copo naquele tempo, não tinha cabeça, não era bom. E judeus têm copo. Além disso, é o seguinte, os Faradim desenvolveram filosofia. Desde o Reb Saadia Gaon começou filosofia. Acho que Ashkenazim não tem filosofia nenhuma, não tem nenhum livro de filosofia. Que filosofia que você escutar tem da Torá e a filosofia, a própria Torá? Que você precisa investigar coisas que não importam. A Torá te fala o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, o que você tem que acreditar, o que você não pode acreditar, e acabou. Qual necessidade de filosofia? Mas, para os Faradim não era assim. Porque eles viveram numa outra época, entre outras pessoas, onde que filosofia era super importante, além disso aqui, poesia. Hoje, ninguém entende a importância da poesia. Naquele tempo, se você não sabia escrever a poesia bonita, você vai para um casamento, você não dá um presente. Se dá um presente, você tem que fazer a poesia falando sobre os nomes do noivo e noivas, todos os mechutunim que tem o lugar, e explicar com versículos, depois explicar com vinho e poderia ser páginas. Páginas. Mas cada um tinha que entender a poesia. Entender e escrever. Além de caligrafia, isso era super importante. Não é que nem hoje, todos trabalham na yeshiva, todo mundo segura uma caneta e quem segura o garfo. Porque quem usa hoje uma caneta? O seu computador aqui que precisa. E se você quer escrito, o próprio computador escreve para você. Quem precisa ter, antigamente, uma pessoa ia tirar assim, uma caneta, assim, tinta, e escrever assinatura tipo Trump tem, não é qualquer um que assina assim. Um banqueiro ia tirar uma caneta Bic, não, ia tirar uma caneta de ser. Isso era ainda daquele tempo, caligrafia, poesia, se escrever e falar certo, escrever certo. Não poderia falar o que chama-se aqui gíria, tá certo? Onde que as pessoas falam. Não, a linguagem era
E os judeus se deram muito bem nisso. Daqui a pouco vamos ver por quê. Por isso, poesia, filosofia, medicina e ciência judaica, desde o Reb Sadia Gaon. Eu juro que eu só vou perguntar isso. Mas o Moshe Cordovero escreveu o Pardes Rimonim. Que outros cabalistas... Mas é outra Pardes Rimonim que eu mostrei aqui. Ah, tá. Outra. O Moshe Cordovero é bem mais tarde do que isso. O Moshe Cordovero, na época do Arizal, mais ou menos uns 500 anos atrás. Aqui estamos falando quase 1000 anos atrás. Ok, agora, interação cultural. Judeus, muçulmanos e cristãos interagiram intensamente. Isso é importante, isso não existia em nenhum outro lugar. Por quê? Você pega a Europa, eram cristãos e judeus. Você pega vários outros países, Bagdad, por exemplo, Iraque, eram muçulmanos e judeus. Mas os três juntos eram a Península Ibérica, criando uma cultura rica e diversificada. Posições de prestígio. Os judeus ocuparam posições importantes como conselheiros, médicos e administradores nos governos muçulmanos. E se deram super bem. E eram muito ricos, muito ricos. Os muçulmanos e os cristãos se davam bem? Porque foram conquistados, né? Se deram mais como dimes. Tanto os judeus e os cristãos eram dimes, mas os judeus eram numa posição melhor. Segundo a linha deles, o cristão para eles isso aqui é avodah zarah, é crenças pagãs, ou seja, paganismo. Judeus é a mesma raiz. Por isso os judeus tinham status mais, mas mesmo assim, se os cristãos queriam viver e pagar os impostos que precisam e ser subjugados, funcionou. Patrocínio de estudos judaicos, financiamento de academias talmúdicas e promoção de estudos judaicos como a Yeshiva do Córdoba. Já era muito bem de vida, não precisava que na Yeshiva do Bagdad sair e arrumar fundos no mundo inteiro. Aqui, eles tiveram os próprios gvirim que poderiam sustentar os yeshivot. Contribuições literárias, produção de obras significativas como as poesias de Yehuda Levi e os tratados filosóficos do Hasdai Ibn Shaprut. Daqui a pouco vamos ver quem que é esse Hasdai Ibn Shaprut. É mais uma figura importante, eu vou voltar daqui a pouco. Consistência religiosa, relativa tolerância religiosa, permitindo aos judeus manifestar suas práticas e propriedades. Este período é visto como um tempo de prosperidade e influência para os judeus, especialmente no sul da Península Ibérica, conhecido como Al-Andalus. O que significa, quem que era esse Hasdai Ibn Shaprut? Esse Hasdai Ibn Shaprut é do ano 915 até 975. Pouco tempo. Agora, ele era uma pessoa fora do comum. Conhecia tantas ciências. Muito próximo aos governos, mas o que ele é conhecido para nós é o seguinte: ele contratou duas pessoas, um se chamou Menachem ben Saruk e outro é chamado Dunash ben Labrat. O que essas pessoas fizeram? Ele pegou duas pessoas muito estudiosas e eles colocaram a língua hebraica num digduk, numa gramática. Nós não temos gramática na época de Avraham Avinu. Hoje sabemos o shva, esse tipo de shva, aqui entra pontinho, aqui não entra. Todas as leis de gramática é desde essas pessoas. Além de vários outros assuntos, ligações entre versículos e coisas assim. Eles se dedicaram para pegar a língua hebraica e tornar uma língua... Onde que eles pegaram isso? Eles pegaram isso aqui da própria Torá. Ou seja, eles tiveram outra. Eles olharam um versículo, outro. Por que ia ser diferente?
e tiraram todo o dikduk da própria Torá. Quem financiou toda essa obra era o Hasdai Ibn Shaprut. Agora, ele é muito conhecido. Agora, por exemplo, no Rashi, muitas vezes está escrito o seguinte: o Menachem Pirush. O Menachem explicou. Se alguém não conhece a história, sabe quem que é esse Menachem? Será que é o Rebbe do Chabad que tem o nome do Menachem? Mas não viveu na época do Rashi. Esse Menachem é daqueles que o Hasdai Ibn Shaprut financiou para fazer. Muitas vezes é escrito Chibro, Machberet. O Machberet foi escrito pelo Sruk, que era outro, que a obra dele ele chamou Machberet. Por isso o Rashi, que estamos falando de 300, 400 anos depois, 300 anos depois, o Rashi tinha acesso para esses livros. Além que ele montou escolas de caligrafia para copiar vários outros textos, a gente não pode esquecer que ainda não tinha como imprimir o livro naquele tempo. No fim, também mais uma pessoa super importante para entender, muita influência, muito rico, ligado como governo, ajudando os yeshivot, ajudando todos os Bnei Israel onde que eles estão, e se dedicando para judaísmo, língua, caligrafia e todas as outras ciências, e entre eles fez livros em filosofia também. Agora, isso é chamado a época de prosperidade. Vamos continuar e ver que é longe de ser entendido, então vamos pegar os outros membros. O de ouro dos judeus da península, as principais contribuições culturais. Vamos ver o que eles são. Literatura e poesia. Produtos de obras literárias e poéticas de grande impacto, como as poesias de Yehuda Halevi e Shmuel Hanagid. Nagid significa o ricaço. Eles escreveram filosofia. Escreveram poesia, aliás. Obras literárias e poéticas. É interessante que quando eu estou na Yeshiva, eu só menciono uma obra poética, só o que é isso, poesia? Só nem sabe mais o que é essa palavra poesia. O que precisa isso aqui? Mas logo vamos entender por que precisa. Nós vamos chegar, não sei se é mencionado aqui, mas nós vamos chegar a alguém chamado Reb Shlomo Ibn Gvirol. Reb Shlomo Ibn Gvirol. Ele escreveu uma peça de poesia chamada Keter Malchut, tudo nessa época. Os Ashkenazim sabem muito pouco disso. Os Faradim conhecem isso muito bem, porque à noite no Kol Nidrei, Yom Kippur, eles falam essa poesia. É 280 partes. Onde que ele, pegando versículos da Torá, usando uma linguagem de poesia, ele costura tudo que tem na nossa religião, toda a filosofia que tem na nossa religião, as respostas nossas contra as filosofias, tanto de Islã e ao mesmo tempo dos cristãos, até quando que tinha, tudo está naquele. Aquilo tem que ser estudado. Ou seja, é chamado Keter Malchut de Reb Shlomo Ibn Gvirol. É lindo para quem entende o que está acontecendo, mas isso aqui não se pode ler, tem que estudar isso aqui, porque ele usa o Tanakh inteiro, ele usa a Bíblia inteira, ele tira de um versículo uma ideia, tira de outra, e costura de uma forma que a gente para de pensar como que isso era possível. Por isso, poesia era uma forma de ensinar. Você não poderia expressar seus sentimentos sem usar a poesia certa. Porque através da poesia, por isso você não pode comparar a poesia de Yehuda Halevi com os outros, uma alegre, outra triste. O pouco de poesia que nós temos na Ashkenazim, Deus nos acude, como se fala aqui no Brasil.
é triste e fala sobre matança e sobre nossos surdos. Só fala sobre coisa terrível. Aqui não, aqui você tem poesia que é totalmente besimcha. Acreditar num futuro diferente e se expressar, a forma de se expressar é simplesmente para parar tudo e ler aquilo. É o estudo para si. Se um dia Deus vai nos dar o tempo necessário, é bom pegar alguns deles e simplesmente pegar algumas linhas e entender o que ele quis dizer. Agora, filosofia. Desenvolvimento de importantes obras filosóficas como o Kuzar, de Yehuda Halevi, que defende o judaísmo e explora a relação entre razão e revelação. Agora, isso aqui é muito bekitsur, muito resumido. Quem era Kuzari? Que tipo de livro é isso aqui? E por que ele se dedicaram, Yehuda Halevi se dedicou com isso? Os Kuzarim eram um povo que morava na Ásia. O líder desse povo era uma pessoa inteligente. Ele tinha muitas questões e perguntas filosóficas. Ele não estava satisfeito com o seu conhecimento, não estava satisfeito com aquilo que era possível ele se envolver. Ele disse que não tem outro jeito. Ele vai chamar um representante dos judeus, um representante do Islã, um representante dos cristãos, e quem vai convencer ele que a sua forma de filosofia está certa é essa religião que ele vai adotar. Dito e feito, Rabbi Yehuda Halevi, eu não sei se Rabbi Yehuda Halevi viajou para lá ou mandou alguém para lá, isso não está claro. Alguns dizem que isso nunca aconteceu. Ele montou o livro assim, mas logo vamos ver que aconteceu. Porque o chefe do PLO, Abbas, Mahmoud Abbas, ele fala que os judeus não têm origens, eles vêm das Kuzarim. Ele sempre fala isso aqui, ninguém sabe que esse Kuzarim ele acha, ou seja, pelo menos ele está querendo falar que nossa origem é esse povo. No fim, é um livro super interessante e ele é estudado até hoje e traduzido em inúmeras línguas. E quais que são os argumentos do Yehuda Halevi contra os outros? Ele fala o seguinte: temos uma regra talmúdica, se alguém tem posse de alguma coisa e vem alguém está querendo tirar aquilo dele, cabe a ele trazer a prova. Quem está querendo tirar de alguém que tem posse, tem que trazer a prova. Fala, vamos entender o seguinte. Tem que provar porque ele é o legítimo dono. Fala o seguinte, vamos ver o seguinte. Todos nós acreditamos que Deus criou o mundo? Acreditamos. Acreditamos que os meninos foram para o Egito? Todos acreditam. Que Deus deu a Torá? Acredito. Entramos na Eretz Israel? Acredito. Ou seja, uma boa parte de nossos dados que nós vimos antes da nossa aula, todo mundo acredita. De repente se levanta alguém e fala que temos uma nova religião. Traz uma prova. Para nós é bom ver. Você está querendo mudar as coisas. Você não tem prova nenhuma. Muito fraco que está falando. Quem sabe? Islã. Que? Profeta. Profeta diferente da Torá? Não pode ser. Não pode. Por isso, ele ficou argumentando e explicou o seguinte. Ali está escrito no Kuzar, os judeus são pessoas que não confiam em ninguém. Imagina se um dia alguém ia se levantar e contar a história do Matan Torá, que de tal data Deus deu a Torá para Bnei Israel. O que os judeus iam falar para ele? Vai dormir. Não dormiu nem. Quem acredita nessa história? Nós nunca ouvimos isso antes. Se todo mundo acredita, é um sinal que todo mundo estava presente. E desde aquele tempo estava... Isso são os tipos de argumentos que ele passou. O fim, o que aconteceu, realmente mudaram, viraram todo mundo judeus, assim está escrito no Kuzar, até que os russos e os povos em volta
lutaram contra eles e acabaram com eles com o dinheiro deles. Mas o fim não é tão importante para nós. O que é importante é o conceito. O conceito é o seguinte, que Yehuda Levi, ele defende o judaísmo e explora a relação entre razão e revelação, e tudo isso aqui faz parte, de uma certa forma, do Kuzari, que é estudado até hoje. Tudo isso aqui é filosofia. Vedá Mashetashi, você tem que saber como responder à razão, à revelação, tem que ser uma diferença entre uma e outra. Isso aqui era a época da filosofia. Medicina, avanço da medicina com figuras como Hasdai Ibn Shaprut, que já vimos, que também atuou como médico na corte muçulmana. Gramática hebraica, inovações na gramática hebraica e poesia, como as introduzidas por Dunas Ben Labrat, que adotou a métrica árabe à poesia hebraica. Uma linha importante. Quem era mais fortes naquele tempo era a poesia, os começados árabes. Ele pegou a ideia deles e adaptou isso aqui no judaísmo. Estudos judaicos, patrocínio de academias talmúdicas, Yeshiva de Córdoba que nós vimos, administração e diplomacia. Judeus desempenham papéis importantes na administração e diplomacia, ajudando a governar e mediar entre diferentes culturas. Isso é alguma coisa que naquele tempo era super importante, já que todos os judeus ou falaram ou entenderam hebraico por causa da Torá, os judeus poderiam negociar com o mundo inteiro. Ou seja, naquele tempo, The Silk Way, que começou desde a Índia e foi até a Espanha naquele tempo, Península Ibérica, os judeus conseguiam se entender com todos os povos. Os outros iam parar no meio do caminho. Além aqui tem outra coisa. O comércio está baseado sobre uma certa confiança. Como que alguém que mora na Espanha, que para mandar uma carta demora 1 ano, assim diz o Maimonides, 1 ano ida, 1 ano e volta. Como que ele pode fazer negócios com outro lugar do mundo, tá certo? Que ele nem conhece as pessoas. Mas os judeus se conhecem. Por que se conhecem? Porque nós vamos ver que daqueles 4 cativos, lembra daquela história dos 4 rabinos? Um deles chegou justo nessa época. E ele conhecia pessoas ali, esse conhece aqui, os judeus se conhecem, até os nomes da família eram iguais. Por isso se entendeu, olha, pode fazer negócios, porque ali tem uma pessoa, ele é primo de 2º grau meu, conhecia o bisavô dele, ele é um homem de confiança. Agora já tem comércio. E através dele, ele vai depois introduzir outras pessoas. Por isso, muita coisa era na mão deles. Agora vem as figuras importantes naquele tempo. Yehuda Halevi, que já vimos, poeta e filósofo, autor de Kuzari, uma obra que defende o judaísmo e explora a relação entre razão e revelação. Hasdai Ben Shaprut, médico, diplomata, patrão. Depois já vimos Shmuel Hanagid, poeta, líder político e militar. Esse Shmuel Hanagid, ele era também ele é um poeta, líder político e militar, ocupou o cargo de vizir e comandante do exército do reino de Granada. Você pode imaginar um negócio desse? Depois, Dunas Ben Labrat e Menachem Ben Sarur são poeta e gramático conhecido por adaptar a métrica árabe à poesia hebraica. Menachem Ben Sarur, gramático e lexicógrafo. Autor do... autor de um dicionário bíblico e rival de Dunas Ben Labrat, mas no fim acabamos se dar bem, trabalhamos juntos. Esses indivíduos contribuíram significativamente para o florescimento cultural, intelectual, político dos judeus durante este período. Mas, como tudo que era bom, não durou muito tempo.
Espero que nós não vamos falar a mesma coisa sobre os Estados Unidos. Não vamos falar. Porque o Trump é Mashiach. Ainda tem muito tempo. Tem tempo. Ok. Você sabe que eu tenho medo dos loucos. Ok. Período cristão. Conclusão da Reconquista vai ser 1492. Ou seja, agora começa uma época e termina no 1400, que era a expulsão dos judeus. Isso vamos deixar mais para a próxima aula nossa. Agora, temos a fragmentação do Califado do Córdoba, massacre do Granada, crescente perseguição dos judeus com avanço cristão. E nessa época, nós vamos citar aqui, da Granada Massacre, exatamente assim que era. Ok, aqui já dá para ver desenvolvimento da Reconquista, o verde ainda é Islã, eles estão descendo cada vez mais e mais, aqui tem os anos, e aqui entra a época do Nachmanides. Nachmanides também era um médico, filósofo, e tem aquela disputa de Barcelona. Isso vocês podem olhar no Rabino Google. Só escreve disputa de Barcelona, vocês vão ver o relatório do Ramban, do Nachmanides, com a igreja super bonito. Tem como o próprio Ramban escreveu isso aqui, como que eles escreveram. São debates profundos. Por quê? Quem realmente debateu como Nachmanides foi um judeu. Foi um judeu que se converteu para o cristianismo. Nós vamos ver o nome dele, quem que ele era. A gente não conta a história hoje certo. Naquele tempo, se calcula que no mundo tinha 2,2 bilhões de Yudim. Só. Deles, 500 eram na Península Ibérica. Vamos dizer 22%. Ou 18%, precisa fazer a cálculo. De qualquer jeito, eram muitos. Quando chegou no ano 1492, 200 mil Yehudim se converteram para o cristianismo. As pessoas não gostam de contar essa parte da história. Nós vamos ouvir muito dos marranos, da Inquisição, aqueles que foram expulsos. Mas a gente tem que entender que ser expulso naquele tempo de Espanha, para alguém que morava em Córdoba, para ele sair do país e ir para qualquer outro país na Europa, é praticamente impossível. O que ele poderia levar? Nada. Era mais fácil de viajar de Córdoba para o Brasil, do que ir para a Europa. Porque no Brasil ia pegar um navio, navios funcionavam naquele tempo. Mas dentro do continente era impossível. Tinha que subir na França. Por isso, 200 mil Yehudim que saíram, 100 mil, nós não sabemos o que aconteceu, provavelmente se perderam no meio do caminho. Somente 100 mil conseguiram fugir e se estabelecer em Amsterdã, Holanda. Uma grande parte foi para a Turquia. Ele sempre menciona isso aqui. Olha, vocês se deram bem na época da Inquisição, vocês chegaram para a Turquia. Ele não poupa isso aqui, nosso grande amigo lá. No fim, se espalharam na Europa. Depois, daqueles que ficaram no Península Ibérica, depois também uma parte conseguiu se salvar. Por exemplo, existe aquela sinagoga do Portugal. Não do Portugal, existe a sinagoga portuguesa em Holanda. Vocês viram aquela sinagoga linda, em cima da água. Essas são pessoas que chegaram depois, saíram, mas quando chegaram, os Yehudim não queriam se associar, como eles falaram, vocês,
volta para onde que vocês são cristãos, nós perdemos tudo, chegamos aqui, para vocês chegar com todo o dinheiro que vocês conseguiram salvar agora. Não, vocês não vão receber uma linha no nosso Beit Midrash. E é a época do Baruch Spinoza, aqui começam vários outros assuntos. Mas aqui nós vamos, nas próximas aulas nossas, vamos ver, desde a Reconquista até a expulsão, o que aconteceu. O Ramban Nachmanides é um pouco antes da Reconquista, mas já tinha vários lugares ligados com cristãos e a dificuldade nova que precisava se adaptar. É interessante o que nós temos dentro de obras religiosas, livros escritos, em Kabbalah, como se diz aqui, poesia, em todas as ciências, filosofia. Não existe uma época tão rica para nós. O Rambam, Rabbi Yehuda Halevi, todos aqueles que nós vimos, obras enormes. E Besimcha. Por mais que também passaram épocas difíceis, mas a clima geral era muito melhor do que o outro lado que tinha os cruzados, a peste negra, como acho que chamado, e outras sources, era uma situação totalmente difícil. Agora, seria bom um dia entender o que eles escreveram. Porque pegando uma obra deles, vamos pegar mais alguém que é tão conhecido para nós, o Even Ezra. Quando abrimos o Chumash, tem o Even Ezra. Quem que é Even Ezra? Algumas opiniões que ele era um gênero de Rabbi Yehuda Halevi. Ele escreveu uma obra super interessante. Algumas consideram no mesmo nível como o Rashi. Profundo. Mas ele tinha um senso do humor que não todo mundo suporta. Por exemplo, um lugar ele escreve o seguinte: Deus não me deu uma oportunidade de parnassá. Eu não sou bem para parnassá. Ele viajou o mundo para ganhar parnassá. Mas, ele, mesmo assim, escreveu suas obras. Ele fala, se eu ia trabalhar com velas, o sol brilhava dia e noite. Se eu ia trabalhar com mortalhas, ninguém ia morrer. Isso é a forma que ele se expressa. Tem um lugar do Chumash que ele escreve o seguinte. Interessante como ele escreve. Está escrito na Torá, Veinei Leia Rakot. Os olhos de Leia e Raquel, eram duas irmãs. Os olhos de Leia eram Rakot. Rakot com Kav significa, eles eram... Como? Tristes? Não, tristes é azul. Rach, quando se fala Rach hoje, significa saft. Ou seja, ela era uma chorona. Assim. Ele chorava muito, assim diz o Rashi. Por isso os olhos dela, o quê? O quê? Lacrimejar, isso. Ela chorava muito. Mas Raquel, ela era uma menina bonita. Mas essa palavra Rakot, lágrimas, não faz parte da palavra. Rach significa soft. Como se fala soft aqui? Soft. Delicado. Olha no Even Ezra, ele escreve o seguinte. Efraim Pirush, alguém chamado Efraim, ele explica o seguinte, que Rakot é como se tivesse escrito Arukot. Falta o Aleph. Porque muitas vezes na Torá falta uma letra, fala que falta Arukot. Ela tinha assim, olhos chineses. Você puxa assim, não era olhos bonitos, era assim. Em vez de Rakot, é Arukot. Diz o Even Ezra, Vehu Chaser Aleph. E ele realmente está com o Aleph a mais. O que significa isso? Eu não estou entendendo. Mas quando a gente para, o que ele falou? O nome da pessoa que da palavra Rakot fez Arukot, colocou um Aleph a mais. Ele diz esse Efraim
tira, você está com Aleph a mais. Tira o Aleph de Efraim, o que sobra? Parim. O que é parim? Vacas, animais. Chamou ele de animal. Se ele pode pegar um versículo da Torá, falar que falta uma letra, e mudar tudo, que ele tinha olhos compridos, ele não deve ser chamado Efraim, deve ser chamado Parim. Ele escreve, ou seja, quem escreve assim não era muito diplomático, tá certo? Ele tinha, como se diz hoje aqui, um sharp edge, mais profundo, poético, tá certo? Gramática sempre na melhor situação possível. Agora, vamos ver o que mais temos na frente. A rendição de Granada por Francisco Pradilla Ortiz Granada. Entrega das chaves. Ok, isso já é o término. Isso aqui é o Édito de Expulsão em castelhano, 1492. Muito conhecido isso aqui. Isso é nossa saída da Espanha. O que nós sabemos dessa saída, vamos deixar para a semana que vem, que vai ser super, não semana, daqui 2 semanas, vai ser super interessante. Quem descreveu era o Abarbanel. Aqui no Brasil, que se fala Abarbanel, tem que falar o bisavô, tataravô de Silvio Santos, que se chama Abarbanel, isso não pode falar. No fim, ele escreveu tudo o que aconteceu no livro, porque ele era muito ligado com Fernanda e Isabel, e todo aquele que era responsável. Mas uma coisa podemos concluir, essa idade de ouro era ouro relativo. Provavelmente os judeus dos Estados Unidos até agora se deu muito melhor. Não eram dimes, não precisava dançar uma dança que não era deles. Mas para aquele tempo, isso era chamado de idade de ouro. E provavelmente, isso que é chamado de idade de ouro é mais devido ao fato que o judaísmo pegou um outro jeito. Tantos escritores, tantos livros sagrados, tanta poesia, tanto conhecimento. E competindo e vencendo o conhecimento mundial de uma forma que todos dependiam de nós, é chamado a época de ouro mesmo. Chazak u'Baruch, gente. Agora, que horas que é agora? Não, está dentro do horário.